Oi, bom dia para você. A gente começa o EPTV1 falando da investigação do atropelamento que matou um menino de 6 anos em Bonfim Paulista. Ele estava com a mãe, que continua no hospital. A polícia vai ouvir mais testemunhas desse acidente. A Bruna Romão agora está ao vivo com a gente para falar sobre isso, porque agora é a vez dos frentistas falarem. Bruna, bom dia para você. Isso mesmo, Bruna, bom dia para você e para você também. Eles são fundamentais para o desenrolar deste caso. Nós estamos aqui no local onde aconteceu o acidente, exatamente na rodovia José Fregonese, e tem esse posto de combustíveis que fica bem na frente. Então, no dia do acidente, muitas pessoas disseram ter visto como que tudo aconteceu. Eu pude conversar com esses frentistas ali agora há pouco e eles foram categóricos em dizer o seguinte, que não foi um aviso, um aceno com as mãos, algo do tipo, mas que quando o motorista causou o acidente e passou bem na frente aqui do posto, eles começaram a gritar muito alto, mas mesmo assim ele não teria parado e teria seguido viagem. Nós conversamos com um desses frentistas, ele que vai dar esse depoimento para a polícia, e a gente vai ver mais detalhes agora. Nós gritamos mesmo. Não tinha nenhum carro atrapalhando, fazendo ruído para que ele não ouvisse. Se ele quisesse, ele teria parado sim, mas ele não parou, ele foi embora. Mas nós estávamos em 4 funcionários e mais ou menos uns 6 ou 7 clientes. Eu acho que a maioria gritou. Se me chamarem, eu vou contar exatamente o que aconteceu, que eu presenciei, sem dúvida nenhuma. E outro ponto também, Bruna, que eles citam bastante, todos eles confirmaram isso ali agora há pouco, é que quando eles foram ver exatamente ali o local do acidente, o guarda-reio não estava amassado, não tinha nenhum detalhe no momento. Agora a gente pôde ver ali também não tem. Por que eu digo isso? Porque o motorista, quando ele atinge a Eliene, a mãe de 33 anos e o filho de 6, exatamente ali no acostamento pelas costas, o que ele fala para a polícia? Que quando ele passou por aqui, ele se distraiu na multimídia do carro e que ele não teria visto ninguém, que quando ele olha pelo retrovisor, ele acha que tinha batido, então, no guarda-reio. Mas o que eles levantam isso agora é que esse guarda-reio não tem nenhum sinal de batida. E o barulho, eles acreditam, esse barulho forte, eles falaram isso também, que era um barulho muito alto, foi exatamente o barulho do carro atingindo as vítimas. É claro que tudo isso precisa ser investigado a partir de agora. Nós conversamos com um advogado e ele destacou a importância dessas testemunhas. Lembrando que nós estamos em um trecho aqui que não tem muitas casas por perto. Tem o posto, as casas começam a aparecer mais lá na frente. Então, eles são extremamente importantes nessa etapa agora para tentar descobrir o que aconteceu, se foi um acidente de propósito. Vamos ouvir o advogado. O que se vai buscar agora com o depoimento é a coerência, é a narrativa, é a credibilidade de que se empresta um depoimento de quem viu. Nós dizemos no meio jurídico que a prova testemunhal ela é a rainha e a prostituta das provas. Por quê? Porque qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, mas o delegado, por exemplo, vai dizer que a testemunha não pode mentir. E aí o delegado vai, com isso, investigando a verdade que nós chamamos de verdade real. Não o fato do que você diz ou do fato do que eu acho, mas o que aconteceu. E o que a polícia vai tentar descobrir a partir de agora também é onde esse jovem de 25 anos, o Gustavo, que causou o acidente, estava antes de atingir as vítimas aqui no trecho. Então é muito importante saber os outros locais que ele passou, e os frentistas também confirmaram que a polícia conseguiu muitas imagens dali para frente, da farmácia, de outros locais que vão ser muito importantes também. Vamos ver então o que o advogado disse sobre esse trabalho que a polícia vai ter a partir de agora. Ele pode verificar o caminho que esse carro percorreu, se ele estava em alguma festa, se nessa festa teve alguma imagem, se nessa imagem aparece ele bebendo alguma coisa. Toda a investigação ela é possível na busca do que de fato aconteceu.
E esse acidente, Bruna, para a gente relembrar, tirou a vida do Guilherme, de 6 anos, que ficou internado por alguns dias, mas acabou morrendo. A Eliene continua internada com várias fraturas. Eu conversei agora há pouco com o esposo dela e ele confirmou que ela ainda vai passar por mais 2 cirurgias, uma na segunda-feira. Então, a família ainda está muito revoltada pelo seguinte, porque quando aconteceu o acidente, o que as testemunhas dizem que o motorista então fugiu e ele só compareceu à polícia no dia seguinte. E, segundo o delegado, nós conversamos com ele, não havia então requisitos legais para fazer essa prisão, porque ele estaria colaborando com as investigações. Mas a família está muito triste justamente por isso. Por que que ele ainda não foi preso? Mas a polícia tem um trabalho muito difícil a partir de agora, porque tem que analisar essas câmeras de segurança, conseguir mais detalhes, saber onde ele estava, saber se ele ingeriu bebida alcoólica. Ele nega que tenha feito isso. Então, tudo isso vai ser muito importante a partir de agora e até também os rastreadores. Lembrando que o carro que o Gustavo estava utilizando era alugado. Então, esse local onde houve aí, né, esse carro de aluguel, onde teve o carro alugado, precisa exatamente mostrar os rastreadores, saber por onde esse jovem teria passado, se foi em alta velocidade. Isso tudo agora vai ser crucial para a investigação. O pai confirmou com a gente que amanhã vai ter uma outra manifestação. Já teve uma e agora vai ter uma segunda em frente ao Ministério Público para pressionar a polícia. Vão reunir os amigos ali, todo mundo, para tentar dar andamento, para fazer essa pressão e para trazer mais respostas para esse caso. Não é, Bruna? Porque por enquanto a gente nota que ainda tem muitas pontas soltas e o suspeito nega que tenha feito tudo isso de propósito. Mas agora quem vai responder isso para a gente é a investigação. Eu volto com você. É isso, né, Bruna? A gente vem acompanhando desde quando aconteceu um acidente. A gente lembra que foi um acidente de manhã, por volta das 10 horas, né? Um caso aí em Bonfim Paulista, um lugar que não tinha muita gente. Você está acompanhando aí, mas claro, agora ouvir os frentistas vai ser fundamental para essa investigação. A gente tem a câmera de segurança do próprio posto também, né? E eles confirmando que alertaram o motorista, que chamaram ele para parar. E tem também as imagens das casas, né, Bruna? Por onde o carro passou depois batido. Enfim, foi até um trabalho com a ajuda dos próprios moradores aí do local. Era feriado, né? Então, a gente teve aí essa colaboração também de quem mora nessa região de Bonfim Paulista e a gente segue acompanhando de perto esse caso. Bom trabalho, Bruna. Obrigada, viu? Até mais.